boa tarde jovens, tudo jóia? O professor agora vai fazer esse vídeo explicativo sobre o nosso conteúdo trabalhado durante o mês de agosto, a arte do barroco, pessoal. Nesse mês de agosto nós vamos falar mais do barroco italiano. Aí durante o mês de setembro a gente vai adentrar mais no barroco espanhol, no barroco francês, no barroco holandês e por consequente o barroco brasileiro. Bom, o barroco, assim como o Renascimento, ele surge na Itália, pessoal. Ganha muita força na Itália, inspirado por alguns fatos históricos e pela experimentação de diversos artistas italianos que uniram elementos da arte renascentista com elementos da arte maneirista para dar origem a esse estilo sacro e belo de arte europeia. O barroco nasceu e desenvolveu-se no século XVII em Roma, Itália, na terra dos papas inicialmente. Aqui vem o que o professor falou, ele uniu a técnica avançada da Renascença com a emoção e a intensidade e dramaticidade do maneirismo. Lembrando, pessoal, que o Renascimento ele era uma arte mais racional, mais científica. E aqui o maneirismo era uma arte mais dramática, com mais intensidade emocional. O barroco nada mais é do que foi a mistura, a união dessas técnicas avançadas descobertas durante o Renascimento com a intensidade, a emoção e o drama da tendência artística maneirista. O estilo barroco foi o mais suntuoso e ornamentado na história da arte. Suntuoso porque era um estilo que, tanto na arquitetura como em alguns elementos da pintura, se fez uso de muitas curvas e linhas sinuosas e contracurvas na composição. E ornamentado por causa dos grandes templos barrocos que eram muito enfeitados. Se nós, quando chegarmos no barroco brasileiro, vocês vão ver que o interior das igrejas eram bem enfeitadas, algumas até revestidas em ouro, como é o caso de uma igreja na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Características gerais do barroco, pessoal. Quanto à influência e os objetivos de que essa arte tem e sofreu. O barroco, ele, como já foi dito, ele mesclou o realismo italiano com o drama maneirista, mas também teve um pouquinho do exagero da pintura francesa incrementado nessa arte. O elemento comum e principal era a sensibilidade voltada ao aspecto emocional e o absoluto domínio da luz para obter o máximo impacto emocional. O contraste de luz e sombra feita nas pinturas barrocas dava aquele clímax de intensidade emocional e drama nas composições artísticas, como nós vamos ver à frente nas obras do pintor italiano Caravaggio. Rompimento com o racional na arte. Rompeu com o equilíbrio entre o sentimento e a razão ou entre a arte e a ciência. O racional e o cientificismo na arte é deixado de lado no barroco para que se predominassem as emoções, o drama e a intensidade, deixando de lado o racionalismo tão observado na arte renascentista como estudamos no bimestre anterior. Contexto histórico, pessoal. O barroco ele surge durante uma época de conflitos religiosos influenciado pelos movimentos de reforma e contra-reforma religiosa. A reforma religiosa iniciada por Lutero, Martinho Lutero, retirou grande parte dos fiéis da Igreja Católica. Então a Igreja Católica precisava de algo, fazer alguma coisa que fizesse ela recuperar um pouco dos fiéis perdidos durante a reforma religiosa.
No movimento de Contra-Reforma, a igreja começou a chamar e patrocinar vários arquitetos, escultores e muitos pintores também para ornamentar os templos religiosos a fim de chamar de volta os fiéis perdidos durante o movimento de reforma. Então, é correto dizer que o barroco surge durante o período de reforma e contra-reforma religiosa, e esses dois fatos históricos influenciaram nesse tipo de arte. Tanto que é uma arte, principalmente na escultura e nas pinturas nos tetos das igrejas, muito sacra, com figuras de anjos, querubins, santidades e divindades. Aqui uma obra de Caravaggio, Judite e Holofernes. Essa pintura é inspirada numa passagem bíblica e mostra Judite decapitando o general Holofernes. É uma obra que, aqui, igual o professor falou, tem muito contraste de luz e sombra, causando o máximo impacto emocional. Essa é uma obra forte de Caravaggio que, quando a gente observa, mexe um pouco com o nosso emocional. Devido à intensidade do contraste entre luz e sombra, o fundo bem escuro, realçando as imagens que compõem a obra. Caravaggio foi um pintor italiano de excelência nesse tipo de técnica, e suas obras, o professor vai falar mais adiante, se diferem um pouco de outros artistas famosos. Aqui algumas características mais gerais do barroco, pessoal, a nível de informação. O emocional sobre o racional, que o professor já disse. Busca os efeitos decorativos e visuais através de curvas, contracurvas e na arquitetura colunas retorcidas e muito ornamentadas. Esse entrelaçamento entre arquitetura e escultura é que a escultura ela vinha anexada aos elementos dos templos barrocos. Eles não eram separáveis. Violento contraste de luz e sombra para obter aquele máximo impacto emocional que o professor já disse. Pintura com efeitos ilusionistas, dando, às vezes a impressão de ver o céu. Tal aparência de profundidade conseguida. Essa característica a gente vai ver mais nas pinturas nos tetos das igrejas realizadas pelo pintor Andrea Pozzo. Sobre pintura barroco, pessoal, destacamos o Caravaggio e Andrea Pozzo. Esse daqui pintou muitas cenas bíblicas, muitas cenas com intensidade no contraste entre luz e sombra. E esse daqui fez belas pinturas nos telhados das igrejas barrocas italianas. Características da pintura barroca: composição assimétrica em diagonal. Isso o professor vai explicar numa obra mais adiante. Acentuado contraste de claro e escuro, visando a expressão máxima dos sentimentos. Realista, maior intensidade dramática. Caravaggio. Esse carinha aqui foi considerado o pintor mais original do século XVII. O mais inovador no que se refere não apenas às composições e às técnicas, mas ao que ele fez em suas obras. Conduziu o realismo a novas alturas na arte europeia. Pintou corpos em estilo absolutamente barra pesada, como a gente viu naquela obra Judite e Holofernes. Aquela imagem de Judite cortando o pescoço do general, realmente é uma cena barra pesada, forte, que causa um impacto emocional naquele que observa. Em suas pinturas fez santos parecer gente e milagres eventos do cotidiano. Na sua obra A Vocação de São Mateus, ele pintou o santo apenas como um menino, numa composição em diagonal. Olha o feixe da luz entrando em diagonal, com o contraste entre luz e sombra, gerando um impacto emocional e demonstrando o santo aqui como uma figura de um menino comum,
não mais como uma figura endeusada, como em outras obras de outros estilos artísticos da nossa história. Andrea Pozzi, pessoal. Esse cara era uma apelação da arte de pintar sem precedentes. Ele, além de fazer belas imagens de anjos semelhantes a um céu no teto das igrejas, ele fazia composições em perspectiva. Mais à frente o professor vai explicar como que ele fazia essa questão da perspectiva em suas obras. Adotou a composição centrífuga, que o professor vai explicar para vocês agora. Pessoal, perspectiva é a técnica utilizada por Andrea Pozzi nessa sua obra para dar a ilusão de profundidade, de realismo nesse trabalho. Ele, partindo de um ponto de fuga numa linha do horizonte, ele puxava de inúmeras linhas com ângulos para criar essas composições geométricas dessas colunas e desses arcos que nós observamos. Em relação à composição centrífuga, o que isso significa? Reparem que as figuras angelicais e as pessoas estão mais no canto da obra. E no centro está mais a figura do céu. Isso era a composição centrífuga. Ele jogar as figuras humanas mais no canto para deixar ali mais limpo o centro da obra, representando o céu no teto de uma igreja barroca. Sobre a arquitetura barroca. Aqui um interior de uma igreja, onde as colunas são todas ornamentadas com esculturas em alto e baixo relevo, algumas revestidas de ouro, o que torna esse estilo mais enfeitado ou ornamentado e o mais curvilíneo, cheio de curvas e contracurvas da história. Possui arquitetura dinâmica, ou seja, não é estática, é uma arquitetura que nos arremete muito movimento. O barroco não renega as formas clássicas, eles não tiram as estruturas de outros templos clássicos greco-romanos e até renascentistas. Ele apenas transforma esses elementos clássicos numa forma mais fantasiosa e subjetiva ao enfeitá-los dessa forma. O barroco amava o movimento e a curvatura das fachadas, tornou-se um dos motivos característicos da arquitetura desse período. Outro aspecto peculiar da arte é a importância do uso da luz. Naquela época ainda não tinha tanta eletricidade, né, pessoal? Então o que eles tinham que fazer? Eles faziam na arquitetura voltada com muitas janelas e vidro na composição para que a luz adentrasse no ambiente interno e iluminasse o mais amplamente possível com a luz natural. Então a luz, pessoal, observem que a luz, tanto na pintura quanto na arquitetura, é algo fundamental, seja para obter uma iluminação no templo da igreja, seja para obter o máximo impacto emocional nas pinturas de Caravaggio. Aqui uma imagem de uma igreja barroca na Sicília, Itália, onde a gente pode ver as linhas curvas mais trabalhadas agora, com a escultura anexada à arquitetura. E aqui alguns... Opa, deixa eu voltar que o professor apertou sem querer. E aqui algumas colunas com influência grega. Mais uma obra de Caravaggio, a decomposição de Cristo, pessoal. Os músculos curvos, o contraste entre luz e sombra, retratando um momento ali da retirada do corpo de Cristo da cruz, onde uma fiel olha para cima pedindo a Deus pelo seu mentor aqui, que veio a ser crucificado. A gente pode ver o que? Um impacto emocional na obra de Caravaggio. Então, pessoal, o barroco ele é a arte da emoção, é a arte do uso intenso da luz e da sombra, a arte das curvas e a arte que demonstra
uma necessidade histórica da Igreja Católica se reinventar artisticamente a fim de trazer de volta os fiéis perdidos durante o movimento de reforma e contra-reforma religiosa. Bom, nas atividades de agosto nós temos duas atividades práticas, né? Uma releitura da obra Medusa de Caravaggio, que alguns já entregaram, e a segunda prática vocês escolherem um templo barroco, uma igreja barroca e redesenharem. Já está lá na postagem do Google Sala de Aula o arquivo com o questionário em relação a esse conteúdo disponível para vocês responderem. Vocês têm que responder na atividade questionário agosto e mandar lá as respostas para o professor ou encaminharem via WhatsApp com o nome, a turma e o nome da escola, tá bom?